Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Então, vamos começar, né, gente, dando continuidade à nossa conversa de sexta-feira, né? Vamos, então, continuar aqui com a nossa análise, né? Compliance, políticas públicas e inclusão e diversidade, né? A gente parou, gente, na sexta-feira, né, a gente conversou até a questão do canal de denúncias, né? Vocês lembram que na sexta eu dei um enfoque mais, além de apresentar, né, o que seriam essas políticas de compliance, eu dei um foco muito maior na parte preventiva e hoje a gente vai, entre aspas, né, focar na parte repressiva, ou seja, quando ocorre realmente a prática de uma irregularidade dentro de uma empresa. E, além disso, da gente focar aqui na questão da investigação, né, da própria apuração aí das irregularidades, eventual condenação do funcionário, a gente vai estar trabalhando também com 3 temas específicos, né? Separei 3 temas para a gente debater aqui um pouquinho. Primeiro, a questão da responsabilidade penal do Compliance Officer, né, que aí vai interessar bastante para a gente. Separei também para a gente discutir aqui muito, que a gente vinha falando na sexta, a questão da aplicação das políticas de compliance para o poder público, né? Então, conferindo enfoque aí tanto a questão do próprio funcionário público ter que seguir essas políticas de compliance, como também as próprias repartições públicas, desaguando num debate que a gente vai ter aqui hoje, sobre a possibilidade de se exigir, né, o próprio poder público exigir que a empresa licitante ela tenha políticas de compliance, né? Analisando especificamente a lei do Distrito Federal, né? Nós temos alguns estados já com essa legislação, o foco aqui vai ser Distrito Federal, porque nosso curso justamente é do IDP, né? Então, a gente vai estar debatendo sobre isso. E o último tema é a questão das métricas, né, certificações, aí, os selos, para verificação, eventualmente, se a gente tem, de fato, né, políticas de compliance efetivas na empresa ou somente de fachada, que eu também falei rapidamente com vocês na sexta, e hoje a gente vai cuidar aqui um pouco mais desse assunto. Bom, então, relembrando que eu parei na sexta-feira com a questão do canal de denúncias, né? Então, rememorando aqui nosso diálogo na sexta, quando existe, né, potencialmente a prática de uma irregularidade por um dos stakeholders, né, um dos colaboradores da pessoa jurídica, tanto através do canal de denúncias interno quanto externo, essa informação vai chegar à comissão de ética, né, da própria pessoa jurídica. E a gente viu o exemplo recente agora, né, envolvendo o ator Marcos Melli, né, de acordo com o que foi divulgado pela imprensa, a gente não teve acesso propriamente nem à investigação, nem enfim, a conclusão da investigação da Globo, mas, teoricamente, né, ele estaria assediando sexualmente várias colegas e partiu a investigação justamente do canal de denúncias interno. Teria, né, uma das profissionais da Rede Globo, Dani Calabresa, feito essa ocorrência, se apurou e se constatou que, de fato,
ele vinha praticando, certo? Essa postura indevida com colegas. Então, o que acontece, gente? Agora a gente vai discutir as medidas de investigação e disciplinares, né? Eventualmente, aí, a instauração de um procedimento interno, né, para poder julgar aquele sujeito infrator e quais seriam aí as consequências para a própria pessoa jurídica da investigação, da não investigação, da punição, da não punição e, eventualmente, da não comunicação com o poder público. Então, como a gente falou, o comitê de ética, né, vai apurar a eventual irregularidade do funcionário ocasionando a aplicação de sanção administrativa no âmbito da empresa. Esse comitê de ética, gente, lembrem que eu falei com vocês na sexta, que ele deve estar previsto no Código de Ética e Manual de Procedimentos da empresa. Por quê? De novo, tudo que a gente defende de direito penal e direito processual penal fora da empresa, a gente tem que defender também internamente. Então, a gente tem que ter, entre aspas, o juiz natural. Então, esse comitê de ética, se ele vai julgar aquele colaborador, né, quer seja ele funcionário, quer seja ele, enfim, próprio sócio, gestor, administrador, membro do conselho fiscal, pouco importa, né? Literalmente, aqui o código se aplica para todas as pessoas dentro da empresa. Quando esse comitê de ética ele for processar e julgar, né, aquele funcionário, é necessário que essa competência, a própria estruturação do comitê de ética, ainda que você não indique os nomes, e nem deve indicar nome de quem vai compor, né, porque a tendência é que aquele código de ética ele seja utilizado por um período muito longo, né, então só dizer quem seriam aí, enfim, os colaboradores que vão fazer parte do comitê de ética, né, o próprio sócio majoritário, o membro do RH, advogado da própria empresa, o compliance officer, né, vão compor aí o comitê de ética para julgar a eventual irregularidade. Mas, antes mesmo desse julgamento e da adoção das medidas externas, que é eventual, começamos agora, William, né? Tá WJ Ferreira, não sei se é William, né? Na aula passada era o William que estava participando bastante, por isso que eu falei William aqui, não sei se é o caso, né? Mas o que acontece? Então, antes mesmo da adoção dessas medidas, né, de julgamento interno e eventual comunicação, né, aos órgãos públicos, nós temos aqui justamente o próprio, peraí que eu avancei muito, pronto, a própria investigação, certo? A investigação e a produção de provas. O que é que acontece, gente, especificamente aqui com relação à questão de produção de provas? Eu tenho que tomar muito cuidado, e aí eu já digo a vocês aí como advogados, né, digamos que o escritório de vocês tenha sido contratado para investigar. A investigação, gente, ela preferencialmente, ela deve se dar por um escritório de advocacia, não é obrigatório, mas preferencialmente um escritório de advocacia a ser contratado para realizar essa investigação, para poder a gente preservar a cadeia de custódia da prova e a colheita, né, daquele indício. Por quê? O que é que se prefere que seja um escritório de advocacia? Para se evitar, por exemplo, né, eu me recordo agora quem foi, que é jornalista que perguntou na aula passada, a jornalista pode participar da investigação? Pode sim, não tem nenhuma proibição. Mas, preferencialmente, gente, a gente tem que realmente contratar um escritório de advocacia, ou no caso, se tiver administradores, tiver jornalistas, por exemplo, aqui na aula acompanhando a gente, procura um escritório parceiro de advocacia. Para quê? Para, na hora dessa investigação, se colher as provas respeitando a legalidade, a licitude da prova. Vou tornar a repetir aqui, certo? Se a gente pega uma regra do processo penal e não obedece a ela dentro da investigação interna, a chance da gente produzir uma prova ilícita e, portanto, ela não ter prestabilidade é muito alta. E isso pode, inclusive, gerar uma condenação internamente na empresa injusta. Então, é muito importante que a gente respeite as regras do jogo também na investigação privada, na investigação interna da pessoa jurídica. Então, a prova documental, a prova pericial, o depoimento de testemunhas, interrogatório, entre aspas, né, do suposto infrator, tudo isso aí tem que estar resguardado com o contraditório e com a ampla defesa. Então, as provas documentais, como é que se instaura essa investigação? Nós temos o Plain Memo, né, que é o planejamento, né, dessa investigação. Nesse Plain Memo, né, vai ser anotado ali pela equipe de investigação todas as etapas do procedimento investigativo, todas, absolutamente todas. Inclusive, vai ter uma portaria de investigação interna, né? Então, o que acontece? Nesse caso, gente, é como se fosse inquérito policial lá do delegado. Lembra lá de processo penal, para quem é de direito, né?
lembrem lá que o processo penal ele se inicia justamente com essa portaria instaurando inquérito. Então, ele vai começar lá avisando, né, um ato formal solene, quem é a parte investigada, qual é a suposta vítima, né, quais são as circunstâncias do caso. Então, digamos que houve aí uma acusação de assédio sexual. Esse plain memo, né, esse planejamento, esse relatório circunstanciado da equipe de investigação interna, ele vai ter que conter justamente essa declaração de quem é objeto da investigação, qual é a suposta conduta praticada irregularmente, quais são as provas que se pretende produzir na investigação, no caso, os indícios que pretendem ser colhidos na investigação, né? E a partir daí se vai começar, de fato, a produção desse arcabouço probatório. Então, vão ser reunidas provas documentais, né? Vão ser reunidas provas periciais, se for o caso, né? Por exemplo, foi uma coisa mais grave, houve um estupro dentro da empresa, né? Então, se pode realizar uma prova pericial nesse sentido, para constatar a materialidade da irregularidade. Para isso, né, a vítima teria que ir para um hospital particular, e depende também dela querer ir, né? Ou então tem que ir realmente na polícia para poder expedir a guia de constatação de conjunção carnal, né? Que é literalmente a guia competente para se levar para o Instituto Médico Legal realizar o exame. Então, pode ser prova pericial, no caso concreto, ou não. Uma fraude contábil, por exemplo, vai ter uma prova pericial, né? Vai ser elaborado ali um laudo de um contador para poder demonstrar concretamente quais foram as irregularidades praticadas pelo colaborador, né? Então, Paulo está fazendo um comentário aqui. Eu devo, portanto, usar a legislação do processo administrativo subsidiariamente ao Código de Processo Penal. Exato, Paulo. Exato. Para poder a gente garantir, porque o processo penal ele tem mais garantias do que o processo administrativo, né? Sobretudo, e aqui o que acontece, sobretudo quando a gente percebe que há uma repercussão criminal. Foi ótima a sua pergunta, Paulo. Porque o exemplo que eu estou dando aqui, né, de assédio sexual, de estupro, de fraude contábil, que pode configurar uma sonegação fiscal, há uma repercussão criminal. Então, é muito importante a gente estar atento às regras do Código de Processo Penal. Mas vamos dar um exemplo aqui mais simples até, digamos que houve aí um descumprimento de uma cláusula contratual, né? Nesse caso aí, a gente pode, né, usar como base o Código de Processo Civil. Então, depende muito, Paulo, de qual é a irregularidade que está sendo apurada. Se ela é meramente civil, meramente trabalhista, ou se ela, na verdade, vai ter repercussão criminal. Se tiver repercussão criminal, a gente tem que tomar muito cuidado na investigação interna para garantir todas, né, para observar, melhor dizendo, todas as garantias daquele investigado, daquele objeto de investigação. Então, nesse caso, tem que se ter esse plain memo de qualquer sorte, né? Esse planejamento da investigação, ele já vai trazer qual é o objeto da investigação, e se percebendo que há uma repercussão criminal, tem que se adotar o regramento, certo, do Código de Processo Penal. Mas uma observação ainda com relação à pergunta de Paulo. A cadeia de custódia da prova, ela está prevista no Código de Processo Penal, mas ela deve ser observada independentemente de qual seja a infração praticada. Ainda que seja um mero descumprimento de uma cláusula contratual da área civil, né, uma irregularidade no pagamento de alguma verba trabalhista, enfim, mesmo assim, a cadeia de custódia, que é a possibilidade de você verificar a origem da informação, é a rastreabilidade da informação, ela tem que ser assegurada. Por que eu estou dizendo isso? Essa prova documental, essa prova pericial, essa testemunha, né, que vai ser ouvida pela empresa, né, pela investigação interna da empresa, e o próprio interrogatório, né, mais especificamente as primeiras, o interrogatório, o próprio acusado, né, acusado não, o próprio investigado já vai estar falando, mas a gente tem que ter tudo à disposição da defesa, gente. Tem que ter aqui a observância do contraditório dentro da defesa. Então, o documento que vai servir de base para uma eventual responsabilização desse funcionário dentro da empresa, esse documento ele tem que estar à disposição para a própria defesa dele verificar a procedência do documento, né? Verificar se aquela afirmação que está feita lá na portaria de instauração da investigação interna corresponde com o documento original. Prova pericial contábil, né? Tem lá o laudo pericial, né, contábil feito pelo contador da empresa, apontando a irregularidade. Digamos que, né, algum membro do Conselho Fiscal sonegou imposto. Toda a documentação
certo? As notas fiscais, etc., devem estar à disposição também da defesa. Para quê? Para ela verificar aquele laudo contábil, olhar, ó, aqui consta a informação que você negou X mil reais. Qual é a nota fiscal que teria, né, o fato gerador, para poder realmente a gente ter a obrigatoriedade de recolher o imposto ou recolher esse valor do imposto? Então, isso, gente, é cadeia de custódia da prova. E isso tem que ser observado em qualquer área, né? Notadamente na área criminal, porque há repercussões mais graves para o sujeito. Testemunha, mesma coisa, tem que estar à disposição o depoimento da testemunha. E a gente até recomenda que haja a gravação do depoimento da testemunha. Obviamente, né, tem que se pedir autorização para a testemunha, tem que assinar, certo? Um termo, né, de consentimento da utilização daquele conteúdo do depoimento dele, da testemunha, e, ao mesmo tempo, a gente tem que observar também a confidencialidade dessas provas, certo? A confidencialidade, gente, das provas, eventualmente garantindo o anonimato, né, para poder se evitar perseguições, mas, sobretudo, gente, a confidencialidade com relação a terceiros. Eu comentei isso com vocês na sexta, não sei se vocês lembram, que a gente tem que tomar muita cautela com investigação interna, né? Teve até uma colega, que eu não me recordo agora o nome, que citou um caso de uma conhecida dela que houve uma denúncia e ela foi sumariamente demitida, né? Não se instaurou uma investigação, não houve um julgamento, isso não pode acontecer, né? A parte, ela tem direito de tomar conhecimento daquilo que acusam ela, inclusive de se defender. Então, a própria investigação defensiva, ela deve ser fomentada na investigação interna, ou seja, a possibilidade da defesa produzir provas. Então, a gente tem que estar dando essa oportunidade também para a defesa juntar documentos. Tem o laudo contábil? Tem. A defesa pode contratar um contador particular para contestar o conteúdo desse laudo, mesmo porque o que se quer aqui é apurar se de fato existiu ou não existiu uma eventual irregularidade, né? Então, por isso, gente, que se prefere que haja a contratação de um escritório de advocacia pelo conhecimento mesmo que o escritório vai ter com relação à própria produção de provas, né, para se evitar aí que haja a produção de provas ilegais, provas ilícitas, que possa gerar uma condenação indevida ao investigado, né, ou mesmo, né, que se possa não ter uma condenação quando ela deveria ocorrer, né? Então, é muito importante que nós tenhamos aí a investigação defensiva, que nós tenhamos o respeito à cadeia de custódia da prova e, muito importante, tudo, absolutamente tudo que é investigado tem que constar aí no plain memo. É como se fosse, gente, um relatório, um dossiê, melhor dizendo, de toda a investigação, certinho? Então, esse dossiê, ele tem que estar ali todo formulado, muito bem formulado, com a portaria de instauração da investigação interna, as provas que se pretende produzir, a própria produção das provas, né, disponibilizando a origem dessa prova para a defesa, terminar afastando, né, aquela prova especificamente, ou corroborando, ou produzindo novas provas, etc. Certinho, gente? Glaucio me pediu e-mail, eu vou botar e-mail sim, viu, Glaucio? No finalzinho da aula eu coloco o e-mail aqui no chat, né, para quem quiser ir trocar uma ideia, né, para a gente tirar dúvida, conversar, né, ficar à disposição de vocês. Bom, avançando aqui, gente, olha que questão aqui interessante, né? Como é que o STJ, ele percebe a questão dos celulares corporativos e e-mails corporativos. Muito cuidado, gente, que vocês trabalham em escritórios de advocacia, trabalham em faculdades, etc., e quando a gente vai para qualquer um desses empregos nossos, geralmente a gente tem um e-mail corporativo, né? O e-mail da instituição. Então, eu tenho 3 e-mails diferentes das 3 instituições em que eu trabalho, né? Escritórios, 2 faculdades. E eu tenho que ter uma responsabilização na gestão desses e-mails, né? Inclusive, o escritório, eu tenho um número específico do escritório também, então eu tenho que ter um cuidado na própria gestão desse celular também do escritório do número. Por quê? Vejam aqui nesse julgado que o STJ compreende, né, que o e-mail profissional corporativo, o número de celular, né, WhatsApp, etc., corporativo, pertence à empresa. Então, o que acontece? Eu tenho o meu e-mail do escritório. Se eu começo no meu e-mail do escritório a mandar mensagens pessoais, né,
Digamos que eu pratique um crime, né, uma irregularidade lá, que eu tenha ajustado, participar de uma fraude à licitação, e usei lá o e-mail do escritório, né, para poder ajustar preço com um dos licitantes, etc. O que acontece? Se chegar ao conhecimento da pessoa jurídica do escritório onde eu trabalho e for instaurada uma investigação interna da empresa para apurar essa minha irregularidade, o escritório pode tranquilamente pegar e acessar meu e-mail, certo? Para isso, primeiro, eu tenho que ter utilizado o e-mail da corporação, né, do escritório, e, por óbvio, tem que ser avisada lá no Código de Conduta, se coloca o aviso, né, de que os e-mails corporativos, celulares corporativos pertencem à pessoa jurídica. Então, isso, o STJ, eu coloquei até aqui em negrito destacado, vou ler aqui para vocês, certo? Aqui, ó. Recurso e mandado de segurança, né? Vou avançar aqui para a parte, o item 4 aqui, ó, gente, que está em negrito. A quebra do sigilo de dados telemáticos também é vista como medida extrema, pois restritiva a direitos consagrados na Carta Magna. Não obstante, a intimidade e a privacidade das pessoas protegidas no que diz respeito aos dados já transmitidos não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições, assim como quaisquer outros direitos fundamentais, os quais, embora formalmente ilimitados, isto é, desprovistos de reserva, podem ser restringidos caso isso se revele imprescindível à garantia de outros direitos constitucionais. Não configura prova ilícita a obtenção de informações constantes de e-mail corporativo utilizado pelo servidor público, quanto atinentes a aspectos não pessoais, mas de interesse da administração pública e da própria coletividade, sobretudo quando há expressa menção nas disposições normativas acerca do seu uso, da sua destinação somente para assuntos e matérias afetas ao serviço, bem como advertência sobre o monitoramento e acesso ao conteúdo das comunicações dos usuários para fins de cumprir, disposições legais ou instruir procedimento administrativo. Certo, gente? Então, prestem atenção nisso aqui, né? E aí, quando vocês forem na primeira fase das políticas de compliance para implementar numa empresa, tome essa cautela de ir lá no Código de Conduta, né, de ética e de conduta, colocar, né, esse aviso que o e-mail corporativo, bem como o celular, não para fins de interceptação telefônica. Percebam aí que a interceptação telefônica ela tem que ter autorização judicial, não é o caso. Mas a conversa que eu já tive lá de WhatsApp, aquele dado não é dinâmico, ele é estático, eu já mandei a mensagem, certo? Se eu mandei a mensagem, e no caso essa troca de mensagens, houve aí a utilização indevida, né, do número corporativo, a empresa, assim como o próprio poder público, tem autorização para poder estar acessando. Agora, para isso, lá, o Código de Ética e de Conduta tem que trazer justamente essa observação, né? Tem que chamar atenção lá para poder evitar também que se compreenda de forma equivocada, né, que houve a produção de uma prova ilícita. Certinho, gente? Bom, então a gente teve lá a investigação. E qual a importância, gente, de ter essa investigação? Primeiro, de autorizar apenas um julgamento pelo Comitê de Ética, ou Comissão de Ética e Julgamento, como queiram chamar, da empresa, quando o fato realmente existir. Para se evitar julgamentos desnecessários e constrangedores, né, de eventuais colaboradores da empresa para algo que não vai para lugar nenhum, que na verdade não tem materialidade nenhuma. Então, é como se a gente tivesse 2 filtros e o terceiro é o julgamento. Então, primeiro filtro logo, o canal de denúncias. O canal de denúncias, ele recebeu aquela informação, né, ele recebeu aquela suposta prática de uma infração, o próprio canal de denúncia já vai fazer o primeiro filtro, né, para saber se tem plausibilidade, né? Então, por isso que o ideal também, como eu falei já para vocês, é que a empresa contrate um canal de denúncias especializado, uma empresa especialista em gestão de denúncias. Se não puder, né, a própria empresa separa lá um funcionário do RH, certo? Enfim, um advogado da empresa, para poder atuarem na gestão do canal de denúncias interno, né, recebendo informações internas e externamente. Então, de novo, torno a repetir, compliance não é algo barato, né, é um investimento financeiro que tem retorno sim para a empresa, mas nem toda empresa ela pode investir nisso nesse momento, sobretudo pós-pandemia. Então, se a empresa ela é pequena, ela é média, que as políticas de compliance se aplicam a todas as empresas, o que é que ela faz? Destaca funcionários para tanto.
A mesma coisa com relação à investigação, pode formar um comitê de investigação com funcionários da própria empresa. Não é o ideal. Por que não é o ideal? Porque quando você pega um advogado da empresa, né, digamos aqui que vocês sejam advogados do IDP, né, do próprio instituto. Se for existir uma investigação interna, você sendo advogado do próprio instituto, que foi onde ocorreu irregularidade, a tendência, gente, é que a investigação ela tente preservar a pessoa jurídica, ou os sócios da pessoa jurídica. E isso é muito ruim. Por que é ruim? Porque você termina blindando algumas autoridades, algumas pessoas, e não existindo uma investigação efetiva, uma investigação imparcial. Então, não é que seja proibido, né, a investigação interna ser dirigida pelos próprios advogados da pessoa jurídica, não é proibido, não é desejável. Por quê? Porque muito provavelmente aquele advogado, certo, aquele funcionário do RH, ele vai investigar numa tentativa de proteger a própria pessoa jurídica ou a alta cúpula da pessoa jurídica. Então, de novo, o ideal é que haja aí um escritório de advocacia, né? Também não é exigível escritório de advocacia, recomenda-se porque se conhece as leis para poder produzir provas dentro da legalidade, certo? E ainda tem uma questão ética aqui muito delicada, né? Com relação ao próprio advogado da empresa investigar, que é a consequência da investigação, certo? As medidas externas, né? Deixa eu até voltar aqui o primeiro slide da aula de hoje, medidas externas. Elaboração de notícia crime ou de irregularidade civil administrativa ao Ministério Público, outro órgão encarregado da apuração de ilícito para adoção de medidas necessárias. O que acontece? A gente tem a própria equipe interna da pessoa jurídica investigando, né? Enfim, e corroborando lá com o julgamento, muito provavelmente a tendência é botar por debaixo dos panos essa irregularidade, com receio de que isso macule a imagem da pessoa jurídica, né? Então, essa elaboração de notícia-crime muitas vezes nem ocorre. Não ocorre porque a pessoa jurídica prefere deixar tudo, resolver o problema internamente e não informar. E isso é péssimo, certo? Não só para a sociedade, porque é um direito da sociedade saber, né, e eventualmente se houve uma corrupção, por exemplo, que é algo tão grave, né, é um direito de todos, né, viver num estado sem corrupção, e isso também pode terminar incentivando outros sujeitos a praticarem irregularidades. Por quê? Porque eles vão pensar, olha, no máximo eu posso perder meu emprego, mas eu não vou ser preso. Então, eu vou arriscar aqui que no máximo só vai acontecer isso comigo. Então, isso também pode passar uma imagem muito errada da empresa, como se ela tolerasse essas práticas, dessas condutas. Né? Tudo bem, demitir a criatura, demissão por justa causa, beleza. Por quê? Praticou um assédio sexual, praticou aqui um ato de corrupção, praticou uma fraude contábil, né? Uma sonegação fiscal. Mas se você não informa o Ministério Público, se não tem esse passo a mais, e depois se descobre, foi a primeira coisa que vocês me comentaram na aula passada, perguntaram, vem cá, aí a Globo levou o caso lá do Marcos Melling para o Ministério Público? Eu falei, eu não sei, né, não sei dizer. Mas digamos que não tenha levado, tenha ficado ali dentro, né, da própria empresa, né, dentro da própria pessoa jurídica. Então, o que acontece, gente? Nesse caso, a primeira coisa que a gente vai pensar que vai dizer, oh, meu Deus, como é que a Globo não tomou a providência, né, de levar o caso aí adiante? Essa investigação interna constatou que existiu, né, a irregularidade. Lógico que para a gente dizer que a pessoa praticou um crime, quem disse isso é o juiz, é o Poder Judiciário, não é investigação interna, não é julgamento da comissão de ética da empresa. A comissão de ética da empresa vai chegar à conclusão que houve uma ofensa aos preceitos éticos e morais da própria pessoa jurídica. Aquela conduta praticada, ela não se coaduna com as condutas exigidas dos colaboradores no Código de Conduta, né, do Código de Ética e Conduta. Então, a pessoa pode ser demitida. Se vai existir crime para a pessoa ser presa efetivamente, quem vai dizer é o juiz. De fato, não é a comissão de ética. Mas há um dever ético também da própria empresa, inclusive para preservar a imagem dela, de adotar essa postura. Certinho, gente? E aí temos o acordo de leniência, né? Com relação aqui ao acordo de leniência, gente, está previsto no artigo 16 da Lei Anticorrupção, 12.846 de 2013, e o que acontece? Um dos fatores para que seja celebrado um acordo de leniência entre a pessoa jurídica e o poder público é justamente que tenha existido uma investigação, um processo administrativo da pessoa jurídica, certo?
Então, é mais um motivo para poder a gente ter a investigação interna, mais um motivo para a gente saber a importância da investigação interna. Por quê? Porque, havendo realmente a prática de um crime, foi informado ao Ministério Público, teve o processo, enfim, a criminal ou administrativo e criminal, pode a pessoa jurídica celebrar esse acordo, é como se fosse, gente, uma colaboração premiada, um acordo que é celebrado entre a pessoa jurídica, certo? E o poder público, né? No caso, pode ser a Controladoria Geral da União, né? Que celebra esse acordo de leniência. O Ministério Público andou brigando também para poder ser um dos autorizados, né? E é um dos autorizados a celebrar acordo de leniência. Então, o que acontece? Nesse caso, a própria pessoa jurídica, ela vai ter uma redução da sanção dela, certo? Ou pode mesmo não ter sanção nenhuma. Então, é muito importante que haja uma investigação real, não de fachada, né? Uma investigação concreta, certo? E que essa investigação, ela chegue a alguma conclusão, né? Então, havendo a investigação, constatando que existiu uma irregularidade, essa irregularidade, né? Ela vai para o comitê de ética, ou comissão de ética, para poder o quê? Julgar aquele infrator. Ele é ouvido, a defesa dele é garantida, e aí se julga esse infrator. Nesse julgamento, ele pode receber uma mera advertência verbal, pode receber uma advertência por escrito, ele pode ficar afastado das atividades dele, né, temporariamente, e o mais grave, ele pode ser demitido, certo? Ou o poder público, ele pode ser exonerado do cargo que ele ocupa. Né? Então, a comissão de ética, o comitê de ética, terminou constatando que existiu, sim, uma irregularidade, que pode ter repercussão civil, administrativa e ou criminal, mas, de qualquer sorte, internamente, já houve uma afronta ao Código de Ética e de Conduta, e aí, com esse julgamento, passa-se à parte externa, ou seja, eventualmente comunicar ao Ministério Público da existência daquela irregularidade, caso ela configure a prática de um crime. Certinho, gente? Bom, então aqui o acordo de leniência, ele é levado em consideração, na verdade, se leva em consideração para celebrar um acordo de leniência, se a pessoa jurídica realizou a investigação interna, né? Então, está aqui no artigo 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática de atos previstos nesta lei, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte, inciso 1, a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber, e 2, a obtenção célere de informações e documentos que comprovam o ilícito sob apuração. Né? Deixa eu suspender aqui o chat para ler o restante. Continuando aqui, gente. O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. A pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. 2. A pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada, a partir da data da propositura do acordo. 3. A pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais até seu encerramento. Aí vem o item 2, né? Segundo. A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2 do artigo 6º e do inciso 4 do artigo 19, e reduzirá em até 2/3 o valor da multa aplicável, né? Então, qual a importância, gente? Mais uma importância para a gente ter investigação interna. A existência dessa investigação interna bem feita, robusta, com resultados, ela vai servir, inclusive, de fundamento para a pessoa jurídica negociar uma eventual sanção aplicável a ela. Por quê? Porque a depender do crime, digamos que seja corrupção, pegar o caso de corrupção mesmo, né? A pessoa jurídica foi envolvida no escândalo de corrupção, lembra aí da Odebrecht, OAS, Petrobras, etc. Houve investigação interna, né? Digamos que teve investigação interna, verificou-se quais seriam as pessoas físicas envolvidas nesses crimes, né? Foram devidamente punidas e toda essa investigação e o julgamento foram encaminhados, certo? Efetivamente para o Ministério Público. Nesse caso, gente, o que é que acontece aqui?
Na hora da verificação, da apuração da responsabilidade criminal, né, das pessoas físicas e administrativa da pessoa jurídica, o que acontece? Vai existir aí um abono, por exemplo, de determinada responsabilização, não abono, na verdade, de determinada sanção. Por exemplo, a pessoa jurídica ela não vai ser dissolvida. Né? Nós temos pena de morte para a pessoa jurídica prevista na lei anticorrupção, a pena mais grave, mais severa, que é a dissolução da pessoa jurídica. Nós temos como sanção prevista também para a pessoa jurídica, por exemplo, o embargo de obras, a proibição de contratar com o poder público, a proibição de receber investimentos, né, ou financiamento público. Então, isso tudo impacta na própria existência da PJ. Então, quando ela celebra esse acordo leniense, demonstra que ela investigou, que ela tomou todas as providências, que ninguém está livre de ter um insucesso internamente, de ter alguma pessoa física que pratique um crime, o que acontece? Ela vai ter como sanção aplicável a pena de multa, podendo ser reduzida em até 2/3. Então, para a pessoa jurídica, é uma vantagem enorme sempre apurar eventual irregularidade. Agora, torna a repetir, apurar de forma lícita, de forma correta, preservando os direitos e garantias fundamentais do investigado, para evitar também aquela caça às bruxas, né? Houve a ocorrência lá, né, uma denúncia vazia de um ilícito, um revanchismo, uma briga entre colaboradores, se instaura a investigação não chegou a conclusão nenhuma, tem um julgamento de algo que não existiu, para se ter aquela coisa formal. Isso é uma investigação irregular, isso é um julgamento irregular, e isso não traz qualquer tipo de benefício para a pessoa jurídica. Muito pelo contrário. Imaginem que internamente vai criar um clima péssimo para a pessoa jurídica, certo? Imagine que o IDP, por exemplo, comece a perseguir todos os professores, né, os alunos, etc., por qualquer coisa que se entenda que não foi correto, certo? E aí tem todo dia uma instauração de uma investigação, uma denúncia, etc., o que é que vai acontecer? Vai gerar um clima, isso é uma forma de assédio moral, vai gerar um clima tão ruim que ninguém vai querer mais trabalhar, ninguém vai ter liberdade para trabalhar nessa empresa. Eu assisti a uma aula, né, fiz um curso de compliance no Ministério Público do Rio de Janeiro, fantástico o curso que foi oferecido no primeiro semestre, e a gente vendo justamente a palestra, me esqueci agora, é Marcelo, esqueci o sobrenome dele, que é o Compliance Officer, né, o Chief Compliance Officer da Petrobras, né, e ele explicando que uma das cautelas que ele teve que adotar foi mudar um pouco o medo das pessoas dentro da Petrobras na hora de trabalhar, porque né, a gente ficou com a noção de que tudo na Petrobras era ilícito, tudo era corrupção, né, porque a Petrobras foi o alvo do mensalão e o alvo da Lava Jato, um dos alvos da Lava Jato, né, no caso. Então, a imagem da Petrobras estava completamente destruída, como eu falei com vocês na sexta, agora a Petrobras está reconstruindo a imagem dela internacionalmente e nacionalmente. E o que acontece? Os funcionários também começaram a ficar com medo de trabalhar, né? Eles iam trabalhando, mas eles ficavam com receio de quê? Do nada ser instaurado na investigação, do nada eles serem punidos, né? Então, também teve esse aspecto psicológico no corpo dos colaboradores, né? De ter que se tranquilizar eles para poderem terem a liberdade de desempenhar as funções dele dentro da legalidade, certo? Por óbvio, dentro da legalidade. Mas também não se pode pressionar de uma forma o corpo daquela empresa que ninguém consiga respirar, ninguém consiga sobreviver ali dentro com receio de eventualmente ser perseguido e ser punido, né? E finalizando, gente, aquela apresentação, não a aula, finalizando aquela apresentação geral de compliance que a gente iniciou na sexta-feira, o último item é o programa de controle interno, né, auditorias internas, externas também, e o fluxo contínuo de análise de riscos, né? Então, a gente relembrando aquela figura que eu coloquei, né? O pessoal do IDP, eu vou mandar hoje, assim que acabar essa aula, eu vou mandar os slides das 2 aulas, para vocês analisarem eles com calma. Eu vou colocar também no finalzinho de novo meu e-mail aqui, que aí vocês vão reassistir as aulas, né? Vão pegar esse conteúdo dos slides também, ver se tem alguma dúvida, pode me mandar, que a gente conversa, eu tiro a dúvida de vocês, né? A gente debate. E aí o que acontece? Naquele esqueminha que eu botei na sexta-feira, né? Que a gente tinha um movimento cíclico, o que acontece? Um dos últimos itens era justamente a auditoria interna e externa, né? E análise contínua de riscos. Então, o que é essa auditoria interna, né? É a adoção das medidas de conformidade,
correção de eventuais falhas, cumprimento dos termos de ajustamento de conduta, pode ter sido firmado um TAC, por exemplo, da pessoa jurídica com o Ministério Público, pensa numa hipótese de um crime ambiental, verificação continuada e aumento de instrumentos de informação. O que é isso, gente? Então, digamos que se tenha chegado a uma conclusão de que a pessoa jurídica se envolveu num crime ambiental. Eu esqueci de fazer uma observação aqui, gente, que é importante para quem não é da área do direito, né? No Brasil, a gente só admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica para crimes ambientais. Então, corrupção, por exemplo, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, a pessoa jurídica ela não pode ser punida criminalmente, somente administrativamente, certo? Então, o que acontece? Nesses casos, se apurou na investigação interna que houve a prática de um ato de corrupção. O que acontece? Comunica-se ao Ministério Público, o Ministério Público irá, enfim, denunciar, se houver provas para tanto, as pessoas físicas pelos atos de corrupção e encaminhará para o setor administrativo, para a parte de probidade administrativa, eventualmente, se for um parceiro público, se for um poder público, ou a própria questão mesmo da área civil, empresarial, se for pessoa jurídica privada, para se apurar eventual, prática de irregularidade civil administrativa da PJ. Aí a PJ é punida por aquele ato de corrupção, caso ela tenha facilitado, auxiliado de alguma forma, ou utilizada como escudo, para essas práticas irregulares da pessoa física, Então, a gente teria aí a separação das apurações das infrações. Mas digamos que tenha ocorrido um crime ambiental, Ocorreu a prática de um crime ambiental, houve lá um derramamento de petróleo, por exemplo, ou uma construtora terminou destruindo ali uma reserva ambiental, uma área de proteção ambiental que tem regramento específico para você explorar, ou uma APP, preservação permanente, que você não pode estar explorando ali, e digamos que a pessoa jurídica tenha limpado todo o terreno lá para construir empreendimento. Vão ser punidas as pessoas físicas e a pessoa jurídica criminalmente. Então, informando-se ao Ministério Público, o resultado dessa investigação interna, a pessoa jurídica pode firmar um termo de ajustamento de conduta, um TAC com o MP, pode firmar o próprio acordo de leniência com o Ministério Público, e ele tem que verificar o cumprimento desse termo de ajustamento de conduta ou o cumprimento desse acordo de leniência. Foi paga realmente a multa ela foi, de alguma forma, parcelada, Foi paga integralmente, como é que foi? Isso está sendo cumprido? Ou seja, as consequências, certo, da própria informação do Ministério Público devem ser verificadas internamente, certinho? Então, a auditoria interna, ela vai primeiro ocorrer durante toda a vida da pessoa jurídica, todas as etapas das políticas de compliance, a verificação ela deve existir sempre, sobretudo quando nós temos aí a consequência de uma investigação interna com a constatação de uma irregularidade criminal, civil e ou administrativa. Então, quando a gente tem essa consequência mais gravosa para a pessoa jurídica, olha, de fato existiu aqui a prática de uma irregularidade, o que acontece, gente? Obrigatoriamente, a gente tem que estar verificando também o cumprimento de eventuais termos de ajustamento de conduta, acordo de leniência, pessoa física, acordo de colaboração premiada. Então, isso tudo ele tem que ser verificado continuamente. E, principalmente, gente, aqui os dois últimos itens do esqueminha aqui, verificação continuada e aumento de instrumentos de informação. O que acontece, gente? O que quer dizer isso? A gente falou na aula passada sobre análise de riscos. Se eu tenho o meu planejamento estratégico da pessoa jurídica, certo? Aquela análise, aquela due diligence que eu falei na sexta-feira para vocês, a devida diligência. Eu elaborei um planejamento lá de cores, como eu falei para vocês. Eu coloquei alguns riscos com verde, que é risco de baixíssimo nível, de ocorrência, como de consequência pessoa jurídica. Risco amarelo já chama atenção e risco vermelho é aquele que está com uma chance enorme de ocorrer e a consequência ela é drástica para a pessoa jurídica. O que acontece? Eu montei as políticas de compliance, todo o planejamento, como compliance officer, como a pessoa encarregada, de elaborar essas políticas e verificar o cumprimento, a implementação dessas políticas. Eu verifiquei que eu falhei. Muito provavelmente houve uma falha aí, nessas políticas de compliance, na análise de riscos inicial, ou surgiu um risco novo. O
que acontece, gente? Verificação continuada. Eu vou ter que pegar todo o meu planejamento estratégico da pessoa jurídica, certo? E verificar como foi que aquele risco se concretizou. Será que houve uma falha do planejamento? A gente não previu algo que poderia ocorrer? Será que foi previsível o próprio risco em si, mas a consequência a gente subestimou? Ou se trata de um risco completamente novo, imprevisível, né? Entrou no âmbito do imprevisível? Então, o que acontece? Quando a gente chega nessas conclusões, a gente tem que rever nosso planejamento estratégico para, eventualmente, corrigir ele, acrescentando um risco que não era perceptível, alterando uma escala de risco, ou a depender, gente, do que tenha ocorrido, certo? O que a gente pode ter concretamente? A depender do que tenha ocorrido, gente, nós poderemos ter uma reformulação integral das políticas de compliance da empresa. Aí tem que ser algo realmente drástico, foi o caso da Petrobras. A Petrobras pegou todas as políticas de compliance que tinha, começou do zero, né, contratou uma outra equipe para poder elaborar essas políticas de compliance. Houve uma revisão total de todos os procedimentos da PJ. Para quê? Para a empresa começar realmente a ter uma cultura e uma conduta em conformidade, para começar a se adequar, certo? Então, isso pode acontecer em casos mais graves, né, com repercussões danosas para a pessoa jurídica e para a sociedade, que houve um dano para a sociedade como um todo. Então, nesses casos, gente, é necessário rever absolutamente tudo do que foi feito antes, certo? E sempre, gente, ter a informação. A informação, ela é crucial, transparência, prestação de contas, certo? Tratamento equânime e conformidades. 4 pilares que a gente discutiu também brevemente, sexta-feira, sobre governança corporativa. A informação, a transparência, gente, ela é fundamental para a existência de uma pessoa jurídica, direito público ou de direito privado, certo? Então, os acionistas, as pessoas que financiam a empresa, os terceirizados, os funcionários da pessoa jurídica, eles devem ter conhecimento do que ocorre com a PJ, certo? Então, aqueles memorandos, né, reuniões esclarecendo o que aconteceu, é fundamental para que as pessoas tenham confiança na empresa. Tem que existir uma confiabilidade na empresa. Se você apura, de novo, e mantém por debaixo dos panos, né, como é que eu vou olhar para a empresa agora? Eu vou olhar, olha, essa empresa aí não atua tanto em conformidade assim, certo? Então, eventual apuração em que não se levou ao poder público quando há a existência de um crime, certo? Em que não se teve uma punição daquele funcionário. Chegou, virou para ele, olha, funcionário, peça demissão, viu? Vamos acabar por aqui, né? A gente viu que você fez errado, peça demissão, saia logo, saia quieto, né? Isso é ruim para a empresa. É ruim porque, muito provavelmente, em algum dado momento, aquilo vai ser descoberto, e quando for descoberto, a gente vai ser péssimo. Por quê? Porque a imagem que vai passar para a sociedade é de que aquela pessoa jurídica, ela não atua em conformidade. Ela tem programas de compliance de fachada. Por que de fachada? Porque nós não temos uma mudança cultural que é fundamental para as políticas de compliance. Certinho? Bom, especificamente com relação à lei anticorrupção, né? Eu vou ler aqui brevemente o artigo 1º, 2º e 3º, para a gente entrar agora, gente, nos temas, né, entre aspas, polêmicos, os temas especiais que eu escolhi, né? A gente podia levar aqui um ano falando com vários temas especiais. Eu escolhi aqui 3 especificamente para a gente discutir hoje, né? E uma é a responsabilidade penal do compliance officer, né? A outra, como eu já falei para vocês, é a aplicação das políticas de compliance no poder público e a exigência para licitar com o poder público. E a terceira são os programas de fachada, né? E quais seriam os selos de certificação da existência, de fato, de políticas de compliance. Então, vamos lá, que a lei anticorrupção, lembrando que eu falei para vocês sexta-feira, as políticas de compliance não começaram com a lei anticorrupção, viu, no Brasil. Ficaram famosas com a lei anticorrupção, mas a gente já tinha regramentos anteriores, antigos, que já exigiam, já tínhamos aí políticas de conformidade. A gente pode citar 1 milhão de leis, a lei antitruste, a própria lei, né, de probidade administrativa, né, traz regras ali de atuar em conformidade, embora não com essa nomenclatura. A lei de lavagem de capitais, né, trazia já essa obrigatoriedade, e tantos outros regramentos, certo? Ficou, obviamente, famosa as políticas de conformidade, né, ficaram famosas com a lei anticorrupção, a 12.846 de 2013. Artigo 1º. Vamos lá.
Essa lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Artigo 2º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. E aí vem o artigo 3º, né? Responsabilização penal do gestor, né? Do compliance officer, né? Do sócio-gestor, né? Artigo 3º. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais previstas no caput. Parágrafo 2º. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade, né? Então, o que acontece aqui, gente, especificamente, né, com relação ao artigo 3º? Logo quando entrou em vigor a Lei 12.846 de 2013, muita gente correu para dizer, essa lei só se aplica na área civil, certo? E de jeito nenhum. O artigo 3º, ele é claro ao trazer a responsabilidade criminal dos sócios ou gestores da pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, torna a repetir, responde criminalmente pelos crimes ambientais, demais crimes não, né? No Brasil, a gente só prevê para crime ambiental. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma apuração da irregularidade praticada pelo funcionário, isso, inclusive, uma tese de defesa, né? E aí eu já falo aqui para vocês, como advogados aí, criminalistas, enfim, no âmbito repressivo mesmo, teve uma denúncia, o cliente de vocês foi lá denunciado por corrupção, por ele ser sócio ou gestor da empresa, né? Então, o que acontece? Um dos fundamentos, inclusive, para a gente limitar essa responsabilização é alertando que houve ali a prática de um funcionário, que, inclusive, essa prática ela foi verificada pela pessoa jurídica, e a pessoa jurídica adotou as medidas cabíveis, né? Investigou, julgou, né, demitiu aquele funcionário e ainda informou o poder público. Então, percebam como é muito importante a investigação interna da pessoa jurídica e o julgamento pelo Comitê de Ética ou Comissão de Ética e julgamento da PJ. Por quê? Porque isso também vai servir de fundamento para a gente limitar a responsabilidade penal dos gestores e sócios da pessoa jurídica. Então, eu já trago aqui logo o primeiro item, né, da questão especial para a gente debater. A responsabilização penal do compliance officer. Gente, relembrando aí que eu já tinha comentado com vocês na sexta-feira, quem é esse compliance officer, né? Pode ser uma pessoa só, pode ser um escritório, né? Enfim, uma equipe, e aí a gente vai chamar de Chief Compliance Officer, ou seja, o chefe, né? Justamente ali do setor de compliance da empresa. Né? Então, ele vai, né, enfim, implementar as políticas de compliance numa pessoa jurídica. Podem ser vocês, advogados, como eu falei na sexta-feira. É um novo ramo aí do direito, né? Novo, entre aspas, não é exatamente novo, né? Mas a gente está tendo agora uma procura muito maior, né? Por advogados para poder exercer a função de compliance officer de pessoas jurídicas, né? E pode ser uma equipe também, pode ser um próprio escritório de advocacia responsabilizado por aquilo. Bom, então tem aqui as atribuições: garante de proteção, âmbito interno, garante de controle, âmbito externo, né? Ou seja, ele vai ter como função aí, gente, de garantia, certo? Ele é garantidor da implementação dessas políticas e da observância das políticas de compliance, certo? Então, isso é para o bem e para o mal, gente. Para o bem, né, que é ele que vai realmente edificar aquelas políticas, ele vai, né, estabelecer aquelas políticas, conversar com a outra cúpula da administração da empresa, né, com todos os fornecedores, os stakeholders, né, etc. Mas, por outro lado, ele também assume a responsabilidade com relação ao sucesso ou
ao insucesso do cumprimento daquelas políticas de conformidade. Então, ele tem que ter poderes para impedir ou suspender atos constitutivos do delito em toda estrutura empresarial. Isso é o ideal. Alguns sócios ou gestores não conferem esses poderes para o compliance officer. Ele fica ali literalmente limitado, amarrado, né? Por quê? Porque se ele está ali, gente, verificando, né? Se ele traçou aquele planejamento de análise de riscos e ele viu um risco vermelho, ele vai informar a alta cúpula da administração da empresa. Para quê? Para aquela conduta não ser mais praticada. Então, ele vai impedir a ocorrência de um delito ou suspender a ocorrência de um delito. Tem um contrato que já está em andamento, mas aquele contrato ele é extremamente nocivo para a pessoa jurídica. No âmbito civil, ele vai acarretar, certo, em perdas aí financeiras para a pessoa jurídica. Ele vai suspender a prática daquele ato, certo? E caso ele veja, gente, aí é que está toda a delicadeza do problema aqui do compliance officer no aspecto criminal, certo? Com relação aqui à sua responsabilidade pelo não impedimento. Imaginem, né, que eu, analisando lá a estrutura da empresa, tracei lá os riscos, verifiquei a ocorrência de risco vermelho. Por que risco vermelho? Porque é comum, certo? Os funcionários, os sócios, gestores da empresa entendem que é comum você participar de licitação dando um percentual para o presidente da mesa, né? Licitante, né? O pregoeiro, enfim, um sujeito que está ali presidindo a mesa de licitação, funcionário público. Acharam que isso era prática normal. Isso é um risco vermelho. Então, eu tenho a obrigatoriedade de informar aos gestores, informar aos funcionários que isso é proibido, né? Então, na hora que eu for elaborar o código de ética, tem que estar lá previsto isso. Eu tenho que dar palestras, né? Fazer treinamentos para os funcionários, para eles compreenderem que essa prática é regular. Agora, imagine que eu visualizo isso e fico calada. Deixa para lá. Né? É prática da empresa, a empresa tem que sobreviver, a gente está num sistema aí selvagem, ou ela faz isso, né? Ou ela não sobrevive, ela não respira. Então, o que acontece, gente? Se há especificamente essa postura do compliance officer e ocorre a prática de um ato de corrupção, um conluio, né, uma fraude aí na licitação, o compliance officer, gente, ele vai ser responsabilizado criminalmente. É a culpabilidade pelo não compliance, pela não atuação em conformidade, certo? Então, ele tem que controlar as causas do resultado e as fontes produtoras de perigo. Se o compliance officer ele é silente, né? Ele percebe, ele não faz absolutamente nada, não alerta ninguém, não prepara ninguém que aquilo é irregular, aquilo é errado, o que acontece? Ele passa a ser coautor daquele crime. Por quê? Teoria do domínio do fato, certo? Ele tinha o conhecimento da prática daquele delito, ele poderia impedir no caso concreto e ele nada faz. E o que acontece? A gente tem que tomar muita cautela com isso, porque o que a gente tem hoje na prática, né, é literalmente uma punição também desenfreada, do compliance officer. A gente está acompanhando, né, e aqui eu falo como criminalista, que é minha área de atuação, uma adoção equivocada da teoria da cegueira deliberada, né? O que é isso? Você vê ali a coisa irregular e tampa os olhos, você deliberadamente quis ficar cego para não informar as partes, né, nem o poder público a ocorrência de um crime. Então, a gente tem que tomar muita cautela com essa figura do compliance officer para a gente não ter também uma responsabilidade penal objetiva, que é o que, lamentavelmente, a gente tem acompanhado muito, né? Ou seja, ocorreu ali uma fraude contábil, um ato de corrupção, quem é o compliance officer, ou chief compliance officer dessa empresa? Ai, Fernanda, você deveria ter evitado de qualquer forma. Aí eu vou dizer, poxa, mas eu alertei no código de conduta, eu fiz o treinamento, eu coloquei como risco vermelho, eu avisei a todos que não poderia ocorrer aquela conduta, eles sabiam disso, né? Eu tomei todas as providências para mitigar ou zerar o risco, mas você era compliance officer, você vai ter que responder do mesmo jeito. Isso não pode acontecer, certo? Isso, gente, é uma responsabilização penal objetiva, o que não pode ocorrer, certo, no Brasil. Isso não é admissível. Eu não posso punir alguém, certo, simplesmente pelo não compliance dos outros. Então, tem que ter sempre um dolo, né? Eu estou lidando aqui com condutas dolosas, né? Com a intenção ou assentimento, pelo menos a concordância com a assunção daquele risco. Eu não posso responsabilizar objetivamente o compliance officer, certo? Ou digamos que o compliance officer
deu a palestra, eu dei lá a palestra para os funcionários, para os sócios, gestores, e fui embora para casa. Mal saí lá, né, da empresa ou do hotel onde eles separaram o auditório para dar palestra, o gestor da empresa levantou a mão e falou, olha, tudo que ela disse aqui, gente, não sigam não, viu? Eu só estou colocando esse negócio de compliance aqui porque o mercado exige. Me desautorizou, e eu não fui comunicada disso, certo? Resultado prático disso. Vai ocorrer um crime, um delito, e eu não posso ser responsabilizada objetivamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a teoria da cegueira deliberada, certo? Ela está sendo mal utilizada no Brasil, bem como a própria estrutura do dolo eventual. Hoje, o dolo eventual no Brasil está sendo considerado quase que também uma responsabilidade penal objetiva, e não pode. Então, a gente tem que analisar, no caso concreto, a medida da culpabilidade, certo? O conhecimento, a assunção do risco, o nexo de causalidade e contribuição para o resultado lesivo. Tranquilo, gente? Vocês estão com alguma dúvida até aqui? Posso ir dando continuidade, né? Que vocês agora ficaram quietinhos aí no chat, eu vou entender que vocês estão compreendendo tudo, né? E aí também, posteriormente, se tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail. A segunda, gente, questão especial para a gente discutir é com relação, né, às políticas de compliance para o poder público, né? O que é que a gente tem aqui? O atuar em conformidade do funcionário público, o compliance como atividade de fomento, exigência para licitar e previsão do atuar em conformidade com o funcionário público. Agora que eu vi que eu repeti, né, o primeiro e o último item, desconsidere essa última linha aqui, que é a primeira, né? Então, nós temos esses 3 subitens para a gente discutir agora. O atuar em conformidade do funcionário público, as leis que tratam do funcionalismo público já previam isso há muito tempo, não com o nome de compliance, né? Não com o nome, né, enfim, de algo um pouco mais elaborado, né? Atuar em conformidade com compliance, mas já era, sim, a atuação. Obrigada, Virginaldo, vi aqui a mensagem, valeu, viu? Então, gente, já tinha essa exigência, né? Bem antiga, né? O que é hoje polêmico é se pode o poder público colocar como cláusula para licitar com a empresa privada, gente, que essa empresa ela tenha políticas de compliance. Essa é a polêmica da vez. O Distrito Federal, assim como o Rio de Janeiro, como o Amazonas, né? Se não me engano, tem outras cidades também que estão implementando agora esse regramento no âmbito estadual mesmo, né? Que está gerando polêmica, né? Então, a gente vai discutir isso também. Lei 8.112, que vocês tanto conhecem, né? Nossa velha conhecida Lei de 90. A gente percebe aqui, certo? Quais são as condutas que são proibidas, né, a serem praticadas. Eu destaquei o 132, que eu acho que é o artigo, né, que mais chama a atenção da gente. Ou seja, a gente tem aqui as políticas de compliance na própria Lei 8.112 de 90. Né? Quando fala que a demissão será aplicada, quando diz que vai ser demissão, gente, o próprio Estado está avisando, eu não vou tolerar essas condutas. E quando a gente pega a Constituição Federal, notadamente o artigo 37, que fala que a gente tem que atuar de forma proba, né, de forma correta, o funcionalismo público ele vai ser regido pelos princípios da eficiência, da moralidade, da probidade administrativa, a gente está avisando, sim, que as políticas de conformidade são exigidas, principalmente no poder público, certo? Então, de novo, virou moda o assunto, uma moda excelente, maravilhosa, muito bom de ter essa moda do atuar em conformidade, mas é algo que é muito mais antigo, muito anterior ao nosso discutir atual. Então, 132 da Lei 8.112 fala, a demissão será aplicada nos seguintes casos, crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Olha, lembre o código de ética que eu falei na sexta-feira? Que tem que ter lá as condutas, né, que não vão ser toleradas. Você agredir moralmente um colega, fazer piada, entre aspas, ofensiva, piada racista, piada machista, né, com relação à orientação sexual, gordofobia, né, que a gente tem discutido muito isso, né, que por muito tempo a gente admitiu, a pessoa gordinha, ela não liga, não, a pessoa liga, seja ela magra, seja ela gordinha, baixinha, alta, etc. Né? Então, tem um comentário aqui, inassiduidade habitual, um grande desafio, pois tem muitos servidores fantasmas e os acobertam. Exatamente, perfeito comentário, né? E aí um outro problema, né?
Tá WJ Ferreira, não sei se é o William, que estava conversando na sexta passada ou não, né? Mas foi ótimo também seu comentário aqui, sua mensagem. É o William, né? Beleza, William. Então, o que acontece? E é a própria questão dos laranjas, né? Dos funcionários fantasmas, aí envolve corrupção, envolve 10 mil coisas diferentes, e o pessoal realmente vai acobertando. E a gente está agora discutindo, agora entre aspas, né? Agora que está na moda a gente falar de laranja, etc., a Lei 90 já estava prevendo isso, né? Então, a questão também aqui, né? Insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço, a servidor particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, transgressões dos incisos 9 ao 16, né, do artigo 117 da própria Lei 8.112. Então, percebam, gente, que tudo que eu estou discutindo com vocês segunda-feira, que eu discuti lá, que tem que ter no Código de Ética e de Conduta, praticamente está aqui na Lei 8.112. Então, não tem nem o que a gente discutir se aplica ou não ao poder público, se aplica sim, se aplicava até antes não, né, porque também tem a lei antitruste que ainda é anterior a 8.112. Mas o que acontece é uma exigência que demanda uma atuação completa do poder público e do poder privado. E a gente ainda tem a Lei de Improbidade Administrativa, a 8429 de 92, certo? Essa lei aqui, gente, vai trazer, né, em seu corpo, quais são os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, né? Que é algo que a gente discute no âmbito do direito penal, se deve existir ou não tipo penal de enriquecimento ilícito, né? Porque existe a infração administrativa, mas não existe o tipo penal. A dependente pode, no caso concreto, configurar como corrupção. Mas tipo penal, enriquecimento ilícito mesmo, ele não existe no Brasil. E o Brasil é signatário de vários tratados e convenções internacionais se obrigando a reprimir o enriquecimento ilícito, né? A gente tem atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão, aplicação indevida de benefício financeiro tributário. E nós temos o que atentam contra os princípios da administração pública, que eu peguei somente o título, gente, dos crimes, né, de improbidade administrativa previsto na lei de 92. O William botou aqui um comentário. O município não tem o receio de esconder. O Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás requereu aos órgãos municipais a implantação de ponto eletrônico, exatamente por causa da denúncia de funcionário fantasma. Inclusive, conseguimos derrubar um, porém a farra continua. Se não conseguimos mudar a cultura mental da sociedade, não vai adiantar. Perfeito, William, seu comentário. E sabe a questão de ponto eletrônico que não salva ninguém? Só se for com a digital. Porque se for com senha, eu já vi isso acontecer em repartição pública, um funcionário bateu o ponto do outro. Na hora que a criatura estava batendo ponto, ia lá e batia ponto do outro. Descobriram, estagiavam na época nessa repartição pública, você tem anos, descobriram porque era uma coincidência incrível, né? As duas funcionárias chegavam sempre juntas e saíam sempre juntas. E isso chamou atenção. E aí apuraram nessa repartição justamente, né, com testemunhas de que só saía uma, a outra ninguém nem via, e o ponto eletrônico lá cravando. Então, o ponto eletrônico não é sequer, né, uma certeza de que não vai existir uma fraude, né, e tem que ser realmente pela digital, né, e aí já tem outro problema, né, tem gente que a digital não lê, minha digital mesmo ela não lê, né, então já são outros 500, né, mas tem, pelo menos com a digital você consegue controlar bastante, né, essa ocorrência. Pior ainda, servidores estão recebendo hora extra, exato, adicional insalubre e gratificação, né? E aí, Daniela botou, só se for biométrico, exato, Daniela, essa questão aí da digital, né? Agora, quem não, que a digital não lê, né? Eu dei aula em algumas faculdades e que tinha, né, que botar o biométrico, né, o dedo. Aí eu já vi Débora com dedo de silicone, né? Verdade, tem gente que até para fraudar consegue fazer com dedo de silicone para fraudar, né? O meu caso, minha digital não lê, então tem que ser código mesmo, né? Então, se eu quisesse aprontar, enfim, né, que eu não sou doida, não sou maluca para isso, né, irresponsável, não sou mau caráter, né, eu poderia passar meu código para alguém lá bater o ponto, né, aí realmente foi o que o William falou, ou muda a cultura da sociedade, ou tudo isso aqui que a gente está discutindo não adianta nada, né, como Débora falou, imagina, ainda botar o dedo de silicone e bota mesmo. Tem até se utiliza, né, algumas empresas maiores, né, a questão da retina, né, a leitura por retina, justamente para evitar esse negócio de dedo de silicone.
Eu nunca vi, Débora, dedo de silicone, não. Você dizendo que viu dedo de silicone para poder fraudar ponto, né? Imagine a vontade de querer descumprir um regulamento, né? De não ter caráter mesmo, né? Hallen botou aqui um comentário. Na prática, caso em que o servidor frauda documento público, prestação de contas diárias e passagens, termina com uma suspensão. A leitura do artigo 132, né, ainda é muito elástica. Verdade, né? Quando é questão mesmo da tolerância, Hallen. Acho que o pior é a tolerância. Essas são condutas, principalmente se o sujeito ele é reincidente, né? Então, são condutas que não são para ser toleradas, não é para você suspender. Né? Chegou esse ponto de você ter uma fraude documental, né? Você fraudar um documento público, prestar uma informação, uma declaração falsa também, né? Com algo que é tão sensível, que é a questão de passagem diária, que lida, então, com dinheiro público, né? O que acontece é para ser exonerado, não é para ter suspensão. Né? E aí termina que o sujeito, às vezes, pratica uma, é suspenso, pratica duas, é suspenso, pratica três, é suspenso, né? É reincidente e isso tem como consequência isso, que é péssimo, porque ninguém confia naquela repartição pública, ninguém confia no poder público. William botou outro comentário aqui, outro fator importante, deveria exigir curso superior, administrador público, vereador, secretários. Estranho aqui, para que Conselho Tutelar exigir um curso superior, né? O William já está sem paciência, né? Coitado de William, já está lutando aí, está na luta árdua, né? Para essas irregularidades aí de município, né? Porque, de fato, basta que você tenha 18 anos, não precisa ter curso superior para poder você ocupar realmente esses cargos públicos, né? De vereador, de secretário, nada, né? Tranquilo, William, tranquilo. Né? Então, gente, o que acontece? Eu compartilho de sua frustração, viu, William? Você não está sozinho, não, né? Mas a gente tem que se unir justamente, né? Por isso que a importância desse curso, desse bate-papo, né? Para poder a gente justamente ver a realidade no Brasil inteiro. Você me narrando a realidade de Goiás, eu estou narrando a da Bahia, né? Não me recordo agora quem falou de Minas Gerais, então é importante para a gente ver que esse é um problema estrutural do país, né? Marco perguntou, responde o compliance solidariamente ao agente infrator e ainda, se o primeiro ausente do dever de agir com compliance, né? E o segundo com intenção de resultado. Exatamente, respondem com autoria, Marco. Né? Um pela omissão imprópria, porque ele é garantidor, aplica aquele artigo 13 do Código Penal, né? Ele é garantidor, ele deveria evitar a ocorrência da conduta, então ele foi omisso, ele responde, e o outro por ter praticado realmente o resultado. Agora, para isso, tem que analisar se ele atuou pelo menos com dolo ou com culpa. O que está acontecendo muito, Marco, é uma responsabilização automática. Então, o compliance officer ele não foi omisso. Se ele não foi omisso, não tem que dizer que você vai ser responsabilizado por garante, como garante. Por quê? Porque a sua omissão ela não existiu. Ele foi proativo. Né? Então, a gente não pode permitir essa responsabilização automática. Infelizmente, né, Débora comentando, o errado passa a ser regra em muitos casos da administração pública. Pois é, Débora. Mas a gente tem que mudar essa questão, né? A gente tem que mudar essa cultura mesmo. E aí, uma outra discussão, gente, se pode exigir ou não, pela licitação, que a empresa licitante, ela tenha programa de compliance. Qual é a polêmica aqui, gente? O Rio de Janeiro foi o primeiro estado, né, a ter uma lei que versava sobre a licitação com o poder público fluminense, em que tinha a obrigatoriedade, né, de justamente se ter ali as políticas de compliance para licitar. Só que a lei 8666 de 93, a lei federal de licitação, não fala isso, certo? Não fala isso, né? Então, aí surgiu a polêmica, pode exigir, não pode exigir, é inconstitucional, é constitucional o que a gente faz, né? Estou vendo aqui o comentário de Débora e de novo de William, a única coisa que eu posso dizer a vocês dois é que vocês tenham fé aí, tenham força, viu? Porque sofrer perseguição justamente por fazer o correto é difícil, viu? Frustra a gente, né? Mas a gente tem que ter força mesmo para poder conseguir mudar. Eu tenho esperança que, né, a gente vai conseguir mudar mesmo essa realidade. Uma das coisas é justamente essa exigência. Quer ver começar a mudar a cultura? Bota no bolso das empresas. Né? Começa a exigir para licitar com o poder público, de fato, que a empresa ela tenha política de compliance. No mínimo, as pessoas jurídicas, né, e por consequência as repartições públicas vão ter que estudar um pouquinho o que é atuar em conformidade. Né? Ainda que seja algo lento, essa mudança cultural, ela vai terminar acontecendo. Eu acho que um dos pontos fundamentais foi a ideia que o Estado do Rio de Janeiro adotou, o Distrito Federal foi junto, o Amazonas adotou também, nós temos, se não me engano, Minas Gerais e outros tantos aí, com projetos de lei também tramitando para poder fazer isso.
partindo do estado para o município, né? Porque o município aqui é a festa realmente, né? A festa é em município, sobretudo município pequeno, né? Que aí é festa mesmo de irregularidades com o poder público. Então, o que acontece, gente? Na verdade, a gente aprendeu lá e a gente atua sabendo sempre que tem o poder de polícia e o serviço público, né? Que são atividades administrativas, né? Naturais. Mas a gente tem uma outra categoria, que é a atividade de fomento. Essa atividade de fomento é a atividade de incentivo do poder público. Então, o poder público ele pode e deve incentivar determinadas condutas, certo? E é justamente quando se passa a exigir programas de compliance, políticas de compliance para licitar com o poder público, é que nós temos, na verdade, de acordo com o próprio artigo 174 da Constituição Federal, um fomento da atividade administrativa esta de incentivo do atuar em conformidade. Então, a primeira questão logo, o primeiro obstáculo constitucional, as leis estaduais estarem prevendo a obrigatoriedade das pessoas jurídicas terem políticas de compliance para licitar com elas, seria algo fora da atividade administrativa do Estado, do poder público. O poder público não tem essa atividade administrativa. É prestação de serviços públicos ou o poder de polícia. Não. Na verdade, é prestação de serviços públicos, poder de polícia e atividade de fomento, e o artigo 174 fala isso. Como agente normativo e regulador de atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Ou seja, quando fala em incentivo, gente, é atividade de fomento da administração pública, não é somente a repressão, a fiscalização e a repressão, a prestação de serviços públicos. Então, a atividade de fomento, ela atua indiretamente na economia. Mas aí vem outros questionamentos. Será que isso não viola a própria Constituição Federal, né? Não viola a própria lei de licitações? O William falou poder de polícia. Poder de polícia é o poder de fiscalização, né, do cumprimento do regramento público e eventual punição. Né? Então, poder de polícia, a gente tem todos os órgãos da fiscalização, né, enfim, que exercem atividade de fiscalização. Então, a gente pode ter a própria Anvisa com relação à qualidade de medicamentos, a gente pode ter a própria polícia, não deixa de ser uma forma de poder de polícia, né, literalmente, porque você está ali fiscalizando o cumprimento do regramento, né. Então, nós temos desde fiscalização de qualidade do serviço prestado, qualidade de mercadorias, né, qualidade da atividade desempenhada, até, além da própria fiscalização, eventualmente uma repressão, né? Então, isso é que é o poder de polícia, né, do Estado. O Estado tem esse dever de fiscalizar e de primar pela obrigatoriedade e observância, né, justamente do regramento. Né? Não é somente acionar a polícia, né? Também tem relação, mas não é somente isso, né? Quando avisa, por exemplo, né, os órgãos de fiscalização, falando avisa que é o órgão, mas as secretarias municipais de saúde, estaduais, né, quando tem uma fiscalização numa farmácia, por exemplo, né, quando chega lá o representante do órgão para ver se a medicação que está ali está dentro do prazo de validade, isso também é exercício do poder de polícia, né? Inclusive, desse poder de polícia, quando se percebe que aquela farmácia com medicamento vencido apreende a mercadoria e multa, ou mesmo pode determinar o fechamento daquela farmácia, daquele estabelecimento. Bom, e o que acontece, gente? Voltando aqui para a questão da licitação, exigência para licitar. Por um lado, eu tenho um fomento na economia, certo? É algo vantajoso para a economia? É. Por quê? Porque a corrupção, gente, ela gera perda financeira. Gera perda financeira da própria confiança do cidadão no Estado, gera perda financeira porque há desvio de recurso público, certo? Por isso que se discute muito até hoje se a corrupção deveria ser crime hediondo, com status de crime hediondo, pelas consequências que tem, porque o dinheiro que está sendo desviado, gente, é o dinheiro que iria para a saúde, que iria para a educação, né, que iria para a geração de emprego, etc. Então, isso tudo gera impactos negativos financeiramente, né? Então, a atuação de fomento é uma atuação indireta na economia. Mas, ao mesmo tempo, a própria Constituição Federal, ela consagra a livre iniciativa privada, certo? Ela consagra isso. Ela consagra a competitividade.
certo? A lei de licitações, ela fala também em livre iniciativa, ela fala também em competitividade. Proposta mais vantajosa, a lei de licitações, ela traz isso. A licitação, ela tem que procurar o melhor preço e melhor técnica, né? Achar um equilíbrio. Então, tem que ser sempre a proposta mais vantajosa. De repente, a empresa que tem um programa robusto de compliance gastou muito dinheiro com isso, né? Então, o que acontece? Teve esse gasto, às vezes, repassa esse gasto na própria proposta de licitação. Então, imagine, eu tenho uma licitação em que tem um valor de X, né? Uma empresa apresentou um envelope com valor X, a outra empresa com valor 2X, para fechar aquele contrato. Só que essa empresa com valor 2X, ela tem as políticas de compliance, a empresa com valor X não tem. Em tese, pelo princípio da vantajosidade, é para fechar com um valor mais baixo, que vai gerar menos despesa para o poder público. Então, percebam como essa questão ela envolve vários princípios da Constituição e da própria licitação da Lei 8666 de 93. Outra pergunta, haveria violação da igualdade? Quer dizer, se o Estado exige para licitar que a empresa tenha, certo, obrigatoriamente ali, programas de compliance, políticas de compliance, você estaria violando a igualdade, porque só vai participar quem tem políticas de compliance ali estruturadas, né? Então, o que acontece? Para tentar resolver isso, a gente tem que só pesar aqui princípios, né, para ver o que vai ser mais importante. A Lei 8666 de 93, ela fala do princípio constitucional da isonomia, da proposta mais vantajosa para a administração e promoção e desenvolvimento nacional sustentável, né? E será processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo que lhes são correlatos. O que acontece, gente? Fala em desenvolvimento nacional sustentável. Desenvolvimento sustentável não é somente meio ambiente, não, é também meio ambiente, mas é um conjunto, na verdade, de medidas para poder a gente ter aí, propriamente, né, um desenvolvimento técnico, um desenvolvimento político também social com aquela empresa, né? Então, o que acontece? Exigir políticas de compliance estaria, sim, dentro, certo, do desenvolvimento nacional sustentável. Entretanto, criaria obstáculos com relação aos princípios da proposta mais vantajosa, da isonomia, certo? Por quê? Porque nem todas as empresas possuem políticas de compliance, então você já criaria um critério diferenciador e, ao mesmo tempo, você pode violar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Então, como é que a gente termina corrigindo essas questões? Primeiro, com relação à proposta mais vantajosa, eu coloquei embaixo os impactos que eu estou discutindo com vocês. Quando você exige que a pessoa jurídica tenha políticas de compliance já implementadas, você reduz o risco quanto à ocorrência de corrupção, com relação a conluio, a cartelização, né, a formação de cartéis, no caso. Você tem a questão do potencial incremento no custo de bens e serviços, vai aumentar o custo, então diminui a vantagem. Você tem prejuízo advindo de eventual perda de competitividade. Então, percebam que é uma balança que a gente tem que colocar. E aí, literalmente, o que custa hoje muito mais para o Estado? Você ter um aumento do custo do contrato, porque aquela empresa ela embutiu no valor do bem e do serviço o programa de compliance que ela teve que arcar, você vai ter um prejuízo eventual da competitividade, ou é mais pesado, o prejuízo é maior quando ocorre corrupção. Me parece que é quando ocorre corrupção. A consequência para o Estado é muito mais devastadora e para a sociedade uma prática corruptiva do que você, de repente, estabelecer critérios, certo? Que terminem por limitar aí a ampla concorrência na licitação. Mas podemos ter um meio termo. Eu coloquei aqui, pelo adiantar da hora, gente, vocês só faltam 4 minutos para acabar a aula, né? Passou correndo de novo, né? Vocês leem com calma depois isso aqui, certo? A lei do Distrito Federal. Então, vou avançar aqui os slides, né? Para poder a gente só discutir aqui qual seria o meio termo, gente. Na verdade, quando a gente observa o artigo 13A da lei do Distrito Federal, ele estabelece que as políticas de compliance elas devem ser implementadas com a pessoa jurídica que fechar o contrato com o poder público. Olha que interessante, né? Aqui é uma alternativa, gente. O que acontece, né? A alternativa aqui é extremamente interessante e é plausível, é saudável essa alternativa. Por quê?
Eu posso não exigir como critério para licitar, mas eu posso exigir aí como critério posteriormente para celebrar o contrato. É isso que a Lei 6.112 de 2018, certo? A Lei do Distrito Federal faz, né? Ou seja, a questão da licitação ela vai ser ampla, né? Vai se garantir aí a vantajosidade, a melhor proposta, o princípio da igualdade e isonomia. Entretanto, uma vez vencida a licitação, a pessoa jurídica tem 180 dias, certo? 6 meses aí, para poder implementar as políticas de compliance internamente, sob pena de não assinar o contrato com o poder público. Então, ela tem que se adequar às políticas de conformidade. Me parece que isso afasta a acusação da violação do princípio da isonomia e da vantajosidade da proposta, né? Alguns autores dizem que isso ainda viola a isonomia, porque se a pessoa jurídica não implementa as políticas de compliance, não assinar contrato, estaria violando, inclusive, aí, né, o próprio pregão, enfim, a própria licitação, né, a livre concorrência, né, celebrada, mas é algo aí interessante para poder a gente discutir. E tem, lembrem de novo, eu falei com vocês, eu vou colocar aqui no chat também o endereço do CPJM, né, o Centro de Pesquisas e Estudos de Crimes Econômicos e Compliance, professor João Marcelo de Araújo Júnior, a gente tem muito material lá gratuito, né, sobre compliance. E Matheus Cunha, né, que é um dos pesquisadores, né, ele tem um artigo muito bacana, muito interessante, que ele traz algumas alternativas para não violar a Constituição Federal, certo? E não violar aí a questão da isonomia especificamente, que é estabelecer como critério de desempate, certo? A pessoa jurídica que tenha políticas de compliance. Ou eu vou pedir, William, para botar no ambiente de estudo, certo? Aí Camilinha coloca para a gente, né, o link. Como é material gratuito, acho que não tem problema nenhum ético, nem legal, né, em estar colocando. É de uma outra instituição, da UERJ, né, mas é gratuito o material todo que está lá, né. Então, de qualquer sorte, eu vou botar aqui no chat o link, e aí vocês acessam, né, porque não sei, porque é 2 institutos diferentes, DP da UERJ, mas eu creio que não tem nenhum problema não, porque é gratuito, né, se fosse pago aí não podia de jeito nenhum, né, mas senão eu mesma não estaria atuando em compliance, né? Eu estaria mordendo minha língua aqui. Então, o que acontece? Estabelecer critério de desempate, pontuação maior para a empresa licitante, se ela tem as políticas de compliance, para incentivar as pessoas jurídicas, são alternativas viáveis e saudáveis para poder a gente ter, né? Para não ser uma exigência para licitar, mesmo porque, gente, licitação é da competência da União. Os estados vão estar regulamentando, né, aquela previsão federal. Como não tem a previsão na lei de licitações, ainda se pode questionar a constitucionalidade formal dessa exigência nas leis do Estado do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Amazonas, né? Então, até para poder também a gente não ter esse confronto formal da fonte, né, da qual exarou esse regramento, essa solução do Matheus Cunha também ela é bem interessante. E, para terminar o nosso encontro, né, gente, as certificações, né? Eu vou falar aqui brevemente das certificações. O que são elas, gente? Na verdade, a certificação é como se fosse, entre aspas, uma garantia de quê? De que aquela empresa ela atua em conformidade. Então, são, na verdade, institutos que verificam as políticas de compliance da empresa e analisam a qualidade, as métricas, né, daquela política de compliance, para saber se aquela pessoa jurídica não tem políticas de compliance de fachada. O que é isso? Eu contratei um escritório aqui, botei um código de conduta lá no site, né? Botei um canalzinho de denúncia, não apuro absolutamente nada, não pratico nenhuma conduta para minimizar ou mitigar ou anular os riscos, né? A minha empresa está envolvida em escândalos de corrupção, etc., mas eu tenho programas de compliance. Você não tem nada de programa de compliance, você tem um programa de compliance de fachada. Então, quando a gente tem, na verdade, esses órgãos certificadores, aqui no Brasil a gente tem o Inmetro e temos o selo Proética também, né? Que tem a parceria da CGU, da Controladoria Geral da União, nessa certificação, né? É um dos selos mais confiáveis que nós temos. O que acontece? Quando a gente tem um Inmetro que analisa o cumprimento da ISO 19000, que fala das políticas de compliance, da ISO 37001, que fala aí o anti-bribery, né? Que é a política anti-suborno, né? Anticorrupção. Quando a gente tem essas certificações, ou do Inmetro, ou do selo Proética, né? Enfim,
Instituto Etos, em parceria com a Controladoria Geral da União, a gente tem uma confiança muito maior naquela empresa de que, de fato, ela segue as políticas de compliance, que tenham políticas de compliance aí que sejam eficazes, né? Então, como eu comentei com vocês na sexta-feira, tome muito cuidado, porque estão surgindo várias empresas, institutos aí privados, dizendo que certificam, né, programas de compliance, e a gente não sabe nem a procedência daquela empresa. Então, tome muita cautela, que às vezes a pessoa jurídica faz investimento, né, enfim, controla uma auditoria externa para verificar, etc., para obter aquele selo, e aí, de repente, aquela empresa, nem ela tem política de compliance, nem ela, né, segue as regras de compliance. Então, o que você fez foi perder seu tempo, né, buscando aquela empresa para ela certificar. Algumas cobram, né, caro por esses selos, né? E aí você faz investimento de tempo, investimento financeiro, e tem um selo ali fraco, um selo frio, né, que não quer dizer absolutamente nada para o poder público, nem para a sociedade civil como um todo. Então, a certificação, gente, não é que ela seja obrigatória, não é, certo? Mas ela é desejável. Por quê? Porque aquilo ali, né, traz uma confiabilidade maior na pessoa jurídica. Se ela tem um selo Proética, se ela tem um selo ali de qualidade do Inmetro, né, dizendo que ela segue as políticas de compliance, o que acontece, né? Muito provavelmente aquela empresa, eventual negociação com o poder público para um acordo de leniência, ela vai sair na frente, né? Porque ela tomou a cautela. Para retirar uma responsabilidade do compliance officer ou do sócio gestor, né, uma responsabilidade criminal, sai na frente também. Por quê? Porque vão perceber que o compliance officer ele adotou todas as medidas necessárias para evitar a ocorrência de uma irregularidade, né? Então, ele fez tudo o que estava ao alcance dele. O sócio gestor, a mesma coisa. Como é que ele vai ser responsabilizado criminalmente, né? Não é que haja, gente, uma exclusão da responsabilidade, não é isso, mas é um argumento muito forte, certo? Para você conseguir, de repente, firmar um acordo de leniência, você ter uma exclusão de uma responsabilidade criminal com relação aos sócios gestores e o compliance officer, certo? Então, gente, quero agradecer aqui a vocês a atenção, agradecer mais uma vez ao IDP pelo convite, né? Estou sempre à disposição de vocês. Vou colocar aqui no chat agora, né, meu e-mail para vocês aqui, e o site também do CPJM, para vocês darem uma analisada no material. Aqui é meu e-mail, gente, e o outro é cpjm.urg.br, né? É o site do grupo de pesquisa, né, que eu faço parte. Tem juízes, tem promotores, tem procuradores federais, advogados, né? É um grupo muito bacana, está conseguindo produzir conteúdos de muita qualidade, certo? E acessível ao público inteiro, né? Obrigada, viu, Claudinha? Valeu pelo elogio. Próxima sexta-feira é aula com a professora Carol, viu? Então, a aula vai ser maravilhosa com Pro Carol. Eu sou fã das duas, né? De Carol e Ana Maria também. Eu sou suspeita para falar, são duas maravilhosas, né? Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Estou à disposição de vocês sempre, viu? Um beijo, força aí para o pessoal que está brigando aí, viu? Nos interiores aí do Brasil, pelo segmento das políticas de compliance, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau. Excelente semana para vocês.